Abre a tua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 4. Eclesiastes, capítulo 4. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Capítulo 4, a partir do verso 8. Eclesiastes, capítulo 4, a partir do verso 8. Diz assim: isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz: para quem trabalho eu, se nego a minha alma aos bens da vida? Também isto é vaidade e fadonho o trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Até aí, queridos. Vamos orar. Senhor, tua palavra foi lida, e eu sou tão pequeno diante de toda a tua grandiosidade, e eu gostaria de te pedir que nessa noite o Senhor falasse a cada coração aqui presente. Usa a minha mente e usa os meus lábios, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, lá no grupo do WhatsApp da igreja, você recebeu o boletim digital desse mês. Quem teve a curiosidade de olhar? Levante a mão aí. Está lá no grupo. Tá? Quem teve a curiosidade de ler a pastoral do começo? Levante a mão. Tá? Joia. No mês de maio, nós comemoramos o mês da família presbiteriana. Então, todas as igrejas presbiterianas, no mês de maio, normalmente a gente separa para falar a respeito de assuntos relacionados à nossa família. Na pastoral que eu escrevi desse mês, está escrito da seguinte forma o texto: família. Eu tenho me perguntado o que tem acontecido com as famílias nos dias atuais. São tantas tragédias que têm nos sido apresentadas. Me assusta ver pais tirando a vida de seus próprios filhos e também filhos sendo atrozes com seus pais. Sabemos que a sociedade desde Adão e Eva é decadente e temos também a consciência de que com o passar dos anos o pecado tem crescido mais e mais. As famílias apresentam a cada dia sinais visíveis de destruição e falta de valores, além de deixarem de lado princípios absolutos que jamais deveriam abrir mão. Os marcos da fé estão sendo abandonados, e com eles os princípios instituídos por Deus. Isso tem nos levado a um afastamento do eterno. Tudo se tornou normal nessa sociedade anormal. Já que hoje ter uma família cristã é considerado anormal, pois os conceitos cristãos é que você reavaliasse a sua família espiritualmente, o seu relacionamento com o eterno, o desejo de servir, o desejo de buscar santidade e intimidade, antes que a mão de Deus também venha pesar sobre a sua casa. Tome a sua decisão, tome a decisão de Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas que isso seja de uma maneira sincera, genuína e verdadeira. Me assusta, nos dias atuais, ver como a família está se perdendo. Tem me assustado. Tem me assustado ver o grande índice de divórcios nos dias atuais. Tem me assustado, principalmente nesse momento de pandemia, o quanto as pessoas estão se separando. Esses dias atrás eu estava lendo um artigo de uma pessoa que estava falando a respeito disso, que o ficar dentro de casa
aumentou a violência contra a mulher principalmente, tá? Aumentou o número de divórcios, tá? Em outras palavras, começou-se a agigantar crises e mais crises dentro dos lares. Nós vivenciamos isso. Não significa que somos cristãos, que nós não vamos passar por essas mesmas lutas e por essas mesmas dificuldades. Ser cristão não é sinal que a tua casa e a minha casa não vai ter problemas. Ser cristão não significa que a gente vai sair ileso de todas as tempestades que de vez em quando sopra. Tem muita gente que tem essa utopia, que tem essa filosofia, que tem esse conceito: agora eu sou cristão, a minha casa não tem mais problema, não vai passar por dificuldades, agora as coisas vão acontecer na normalidade que eu esperava. Queridos, eu quero te dizer que isso não vai acontecer. Que se você tem pensado dessa forma, eu quero usar uma palavra até chula e até grossa, você é insensato e ignorante. Porque não é dessa forma que as coisas vão acontecer. O capítulo que eu li, o capítulo 4 de Eclesiastes, o grande rei Salomão, o sábio, ele começou com uma análise sobre os efeitos do egoísmo, tá? Na perspectiva da vida debaixo do sol, ou na vida aqui na face da terra. Ele vai mostrar nesse trecho sequencial, nesses versículos que eu li, tá? Que ele percebe uma forma de um egoísmo dentro do coração do ser humano. E que esse ser humano, ele vive buscando, tá? E no meio do caminho, ele olha e fala assim: por que eu busquei tanto e busquei tanto? Agora eu não tenho com quem dividir, agora eu não tenho com quem repartir, agora eu não tenho ninguém ao meu lado. A ideia que Salomão está dando para a gente é daquela pessoa que trabalha 24 horas por dia, que não tem tempo para ninguém, não tem tempo para nada, tá? Eu acho que você conhece algumas pessoas desse tipo. A vida dele chama-se trabalho. A vida dessa pessoa chama-se adquirir bens. A vida dessa pessoa chama-se adquirir riquezas, fortunas. E essa pessoa, ela vai se tornando tão egoísta, que ela não sabe o nome do vizinho, ela não sabe o nome das pessoas que residem na rua dela ou no condomínio dela, ela não se relaciona com ninguém. E muitas das vezes essa pessoa é tão solitária dentro de si, tá? Que vai chegar um ponto que ela vai dizer assim: olha, eu vivi dessa forma, eu ajuntei riqueza, eu ajuntei tesouros, mas olha a situação que eu estou, olha a forma que eu vivi. Esses dias atrás eu estava olhando, eu tenho o costume, já disse aqui na igreja, de olhar quem faleceu. Quase todos os dias eu entro ali no João de Campos, ou no Jornal da Cidade, para ver os óbitos da cidade, né? E esses dias atrás o que me chamou a atenção foi um senhor com mais de 80 anos, né? Que morreu solteiro. Opção dele, não cabe aqui julgar e não quero julgar, né? Mas o que me chamou a atenção foi os dizeres: ele deixa irmã e cunhado. Apenas isso, tá? Ele deixou irmã e cunhado. E aí eu fiquei refletindo a respeito disso. O que nós deixamos para os nossos filhos? O que nós deixamos para a nossa família? Quais são as histórias que nós estamos deixando para aqueles que nós amamos? Nos dias atuais a gente vive essa questão de fotos digitais. Então é difícil a gente ver as fotos que nós tiramos. Mas se você tem mais de 40 anos como eu acredito que na sua casa tem aqueles albinhos de fotografia. Tá? E que de vez em quando, você revirando ou mexendo em alguma gaveta, você acha esse albinho de fotografia e você fica se olhando.
E você diz assim: olha como eu estava de cabelo preto, nossa como eu estava magro, nossa como eu estava gordo, nossa olha essa foto, olha aquela foto, olha você, olha colar. Porque significa que a gente tem história. E o grande problema da geração dos nossos dias atuais é que muitas das vezes nós não temos histórias para contar. Eu não sei se o teu filho ou a tua filha já chegou para você e disse assim: pai, conta a história de como você conheceu a mamãe. Pai, conta a história da sua adolescência. Pai, conta a história. Eu estava hoje no carro e de repente a gente estava conversando a respeito de algum assunto e saiu a questão de apelidos, né? E daí eu disse: olha, quando eu morava lá em São Carlos, quando eu era jovem, os meus apelidos eram esse, esse e esse. E a Laurinha dava risada. Nós temos histórias. O Stephen Covey é um autor e ele tem um livro que chama 7 Hábitos de Famílias Altamente Eficazes. E ele tem uma frase que eu achei interessante, ele diz assim: a felicidade não advém de posses ou de fama. A felicidade não advém de posses ou de famas, mas da qualidade de seu relacionamento com as pessoas que você ama e que você respeita. O que esse cara está dizendo para a gente? Que a felicidade não está nas coisas que nós temos, no carro, na casa, na formação acadêmica, em tudo aquilo que a gente vem a adquirir ou que a gente já adquiriu. E daí eu tenho me perguntado, e essa pergunta ficou durante toda a semana na minha mente: quais são os hábitos de famílias bem-sucedidas e de famílias felizes? Quais são os hábitos? Hábito é aquilo que você faz uma vez, você faz a segunda vez, você faz a terceira vez, você faz a quarta vez, tá? E aquilo se torna uma rotina dentro da sua casa. Se torna uma prática constante, de maneira que você já começa a fazer aquilo de uma maneira natural. E aí eu fui procurar um pouquinho dentro da minha mente, dentro do meu coração e dentro da palavra de Deus, e principalmente nesse texto, quais que são os hábitos dessas pessoas, dessas famílias bem-sucedidas e felizes. A primeira coisa que eu entendi, baseado nesse texto de Eclesiastes, que famílias bem-sucedidas e felizes aprenderam a viver em equipe. Famílias bem-sucedidas e felizes aprenderam a viver em equipe. E a palavra-chave que eu quero usar aqui nesse pedaço é parceria. Parceria. No ato da criação, em Gênesis capítulo 2, verso 18, tá? A Bíblia afirma para a gente que quando Deus olha para o homem, olha para Adão, ele diz assim: não é bom que o homem esteja só. E Deus resolve fazer para ele uma parceira, resolve fazer para ele Eva, a auxiliadora, aquela que viria a preencher a necessidade que Adão tinha. O texto vai deixar para a gente que é melhor serem dois do que ser um apenas, o texto de Eclesiastes. Salomão aqui não está falando diretamente para a gente de casamento, mas ele dá ênfase na unidade. Ele dá ênfase na questão, o enfoque dele é do estar juntos, é dos dois se tornarem um só. O enfoque que eu quero trazer para você nessa noite é de vida familiar. Quando a família entende que ela é uma equipe, que eles são parceiros, que a esposa, que o esposo, que os filhos fazem parte de uma equipe que está em busca do mesmo objetivo, que está na mesma sintonia, a casa se torna totalmente diferenciada. A família, ela precisa ser parceira nas conquistas, mas parceira também nas derrotas. A família, ela precisa estar juntos em todas e qualquer situações.
Nos dias atuais a gente vê essa divisão, esse distanciamento entre a família. Aonde o marido muitas das vezes tem a vida dele, a esposa tem a vida dela. Aonde o filho tem a vida dele, e eles vivem no mesmo local, na mesma casa, mas parece que vivem distantes um do outro. Um entra, o outro sai. Não há mais essa coisa da parceria. Essa coisa do andar junto, do sonhar junto, do conquistar junto. Não há mais dentro das famílias no século 21 esse princípio. E queridos, isso tem acontecido também dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque antigamente a família era tão parceira que chegava no horário da escola dominical, o pai juntava os seus filhos, a sua esposa, e todos vinham para a igreja. No culto à noite, a família inteira também se reunia para adorar, para glorificar a Deus. Hoje é uma luta para os nossos filhos virem para a igreja. Hoje é uma luta para os nossos cônjuges estarem na igreja. Famílias saudáveis, famílias bem-sucedidas, famílias felizes, aprenderam a viver em equipe, a terem parceria. Nós estamos nos esquecendo que quando nós conquistamos, todos conquistamos dentro de casa. Quando nós perdemos, todos perdem. Eu estou com raiva da minha esposa, eu vou pegar o cartão de crédito dela e eu vou gastar tudo esse mês. Uns tempos atrás eu escutei isso. Meu marido me magoou, deixa ele. Esse mês ele vai provar. Isso não é parceria. Isso é disputa. E tem famílias que se perderam no meio do caminho. O Salmo 127, no 3º versículo, diz que os filhos são herança do Senhor. Filho não pode ser maldição dentro de casa, filho tem que ser bênção. Filho não pode atrapalhar a vida da família. Filho tem que somar no relacionamento da família. Você já ouviu alguém dizer da seguinte forma: olha, eu não sei por que Deus deu esse filho para mim. Melhor seria que ele morresse. Eu já ouvi. Só traz desgraça. Porque a pessoa que usa essa declaração não entendeu o conceito de família, de parceria, de equipe. Uma segunda coisa que eu quero te deixar nessa noite é que famílias bem-sucedidas e felizes aprenderam a dar suporte uns aos outros. E a palavra-chave aqui é suporte. E o texto diz: se um cair, o outro levanta. Em muitas cerimônias de casamento, quando eu faço, eu não tenho usado esse hábito, acho que faz tempo. Mas normalmente eu pedia para a moça virar de frente para o marido, tá? Na hora dos votos. E no determinado momento eu falava assim para a moça, tá? Ajoelha na frente do seu marido. E daí todo mundo ficava horrorizado. Eu fiz isso no seu casamento, Diego? Não? Né? Nem lembra. Né? Eu normalmente era assim, olha, ajoelha na frente do seu marido. A moça me olhava da cabeça aos pés. Tá? E daí eu ia falando para ela assim, vai repetindo as palavras. Eu prometo te amar na saúde, na doença, eu prometo caminhar contigo, todos os votos. E a hora que ela terminava, eu falava assim, olha, coloca a aliança na mão do teu marido. E ela colocava a aliança. E daí eu dizia para o marido, pega nas duas mãos da tua esposa e ajude ela a levantar. E daí ele ajudava. E depois eu pedia também para o marido se ajoelhar diante da esposa. E daí você tem aqueles colegas que gostam de sacanear.
A hora que o rapaz ajoelhava, você só via os amigos. Está começando já a se ajoelhar. E daí o rapaz se ajoelhava. E daí ele fazia os mesmos votos. E o homem, o ímpeto dele é de querer levantar rápido. E eu falava, espera. E eu pedia para a esposa, dá as duas mãos para o teu marido. Dá o apoio para ele se levantar. E daí ela ajudava ele a se levantar. A lição era que no meio do caminho, um precisa dar suporte para o outro. Queridos, quantas vezes eu já passei por crises ministeriais, crise como pessoa. Quantas vezes a Arlete me ajudou a caminhar, ela me deu o suporte que eu precisava naquele momento que eu estava passando. Quantos momentos de luta que a Arlete já teve, e eu estava ali do lado dela também, dando o suporte, para que ela não desistisse, que ela não caísse. Famílias bem-sucedidas e felizes aprenderam a dar o suporte um ao outro. O marido dando suporte à esposa, a esposa dando suporte ao marido, o pai dando suporte aos filhos, e os filhos, muitas das vezes também, dando suporte aos pais. Nós precisamos conversar com os nossos filhos a respeito dos sonhos deles, dos projetos de vida deles. Nós precisamos fazer do sonho dos nossos filhos os nossos sonhos também. Nós precisamos dar esse suporte para a nossa família. Nós precisamos dar o suporte para a nossa esposa, que muitas das vezes ela não tem com quem dividir, a não ser a gente, as crises dela. E eu falo para você que não é fácil, porque muitas das vezes eu também não tenho paciência para ouvir a minha esposa, mas é necessário. É necessário. Se eu quero ter uma família bem-sucedida e feliz, eu preciso abrir os meus ouvidos para dar o suporte que a minha esposa está precisando e ela dar o suporte que eu estou precisando. Há muitos casais clamando por socorro. Há muitas pessoas clamando por socorro. Há muitos pais clamando por socorro aos seus filhos. E a gente está surdo em determinadas situações. Então, famílias bem-sucedidas são famílias também que dão suporte um ao outro. Uma terceira coisa que eu quero te dar nessa noite: família bem-sucedida e feliz aprenderam a ter tempo juntos. E aí eu quero usar a palavra cuidado. E o texto diz: se dois dormirem juntos, esses se aquecerão. Cuidado. Tempo em família é essencial na construção de relacionamentos saudáveis. O convívio cria e amplia laços afetivos. Cultivar momentos de lazer, atividades em família, é de grande relevância para o crescimento da nossa família. De vez em quando alguns pais chegam para mim e dizem assim: no que eu estou errando com meu filho? E daí eu sempre falo assim: qual que é o tempo que você tem passado com ele ou com ela? Qual que é a referência que o teu filho tem? Qual que é a referência que você está dando? Qual que é a referência? Quais são as referências que nós estamos dando para os nossos? A gente precisa criar laços de afetividade. Nós precisamos também gastar tempo juntos, criando os laços em torno de atividades espirituais. Você ora com teu filho, você ora com a tua esposa, você ora com o teu esposo. Qual tem sido o cuidado desenvolvido lá na tua casa?
Como você tem gastado tempo junto com seu cônjuge, com seu namorado, com a sua namorada, com a pessoa que está do seu lado. Pessoas bem-sucedidas e felizes, elas aprenderam a gastar tempo juntos, dar risada, juntos. Queridos, distanciamento. O distanciamento é apenas nesse momento de pandemia. Não é distanciamento dentro de casa, não. Dentro da sua casa com seus filhos, tem que ter aproximação. Com a tua família, tem que andar junto. Essa semana eu encontrei com uma pessoa, né? E daí nós estávamos conversando de vários assuntos, e daí saiu o assunto do Covid e não sei o quê, e ele disse assim, eu peguei Covid, a minha esposa também pegou, né? E daí eu não sei o que a gente estava conversando, ele disse assim, nós estamos casados há mais de 20 anos, nem beijo a gente dá mais, o senhor sabe, né, pastor? E eu fiquei com aquilo na cabeça, mais de 20 anos eu não dou um beijo na minha esposa, tem alguma coisa errada no meio do caminho. Porque se tornou um relacionamento entre irmãos. Não um relacionamento mais de cuidado, de cumplicidade, do estar juntos. A gente precisa parar nos dias atuais, nessa correria que a gente vive, e criar hábitos saudáveis dentro da nossa casa. Eu estava vendo, agora há pouco, antes de começar o culto, fui dar uma fuçada no Facebook, e daí eu vi uma foto que, acho que foi a Fran ou o Diego que postou, tá? E eu achei interessante. Hoje os dois santistas estão comemorando o quê? 10 meses. 10 meses. E daí eles colocaram lá a foto, 10 meses. Olha que coisa interessante, 10 meses que os filhos nasceram. São fatos. São hábitos. E pelo jeito, mensalmente, vocês têm tirado uma foto. É isso? Olha que hábito legal. Hábito legal. Tá? Cria um hábito uma vez por mês de sair, comer um cachorro quente com a tua família inteira. Gastar tempo juntos. Pastor, a grana está curta, faz na sua casa. Compra lá uma caixa de hambúrguer. Compra lá um queijo. Hoje é a noite do hambúrguer em casa. Crie hábitos de passar tempos juntos. Vamos fazer uma caminhada. Né? Olhei para o Renê, lembrei. De vez em quando o Renê inventava a moda de umas caminhadas aí. Continua fazendo com o Pedro? Ou não? Tá? Mais ou menos. Tá? Mas precisa, meu. Olhei para o Wagner, lembrei também. De vez em quando ele pegava a Jordana aí, né? E fazia. Hoje nós vamos fazer uma caminhada. Mais ou menos, Gui, também. Tá? Quais são os hábitos que a gente tem criado dentro de casa? Qual é o tempo que a gente tem gastado junto? Na igreja. Eu estou falando de vida social. E o hábito de leitura da palavra, hábito de oração, hábito de vir na igreja. Hábito. Eu já disse aqui, vou reafirmar. Tá? Você está perdoado por mim, se você não vai no mercado, tá? Se você não vai lá no Bananas que vive lotado, tá? Se você não vai no banco, você não precisa vir na igreja. Realmente, você está cumprindo essa questão de isolamento. Mas se você tem ido nesses lugares e não tem vindo na igreja, está na hora de você reavaliar. Porque para alguns a Covid só pega na igreja. Só na igreja. Você está desvalorizando o tempo de adoração, o tempo de glorificação ao Deus que você serve, ao Deus que você adora. Uma quarta coisa que eu quero te deixar nessa noite. Famílias bem-sucedidas e felizes aprenderam a priorizar a Deus. E aqui eu quero usar a palavra proteção, porque diz que o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Permita-me usar essa figura. Para mim, casamento não é apenas o Wagner
e a Arlete. Para mim, casamento é o Wagner, a Arlete, que é minha esposa, e o Deus que nós servimos e o Deus que nós adoramos. A ideia que Salomão está trabalhando é de resistência, que no casamento se faz necessário a resistência à proteção. E essa resistência e essa proteção, sabe de quem que vem? De Deus. Pessoas bem-sucedidas, cristãs, elas não abrem mão de ter um relacionamento com Deus. Elas não abrem mão de ter Deus em primeiro lugar na vida delas. Elas não abrem mão, tá, de edificar a casa sobre a rocha que é Deus. Ela não abre mão. Em Marcos capítulo 12, no versículo 28 a 31, diz: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu-lhe Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Famílias bem-sucedidas e felizes aprenderam a priorizar a Deus, a proteção de Deus, o relacionamento com Deus. Deixa eu concluir. Se você tem o desejo de ter uma família bem-sucedida e feliz, você precisa praticar esses princípios, até que eles se tornem hábitos normais na tua casa. Hábitos normais na tua casa. Você precisa priorizar a Deus. Você precisa passar tempo juntos. Você precisa cuidar um do outro. Você precisa aprender que Deus quer abençoar a tua casa e a tua família, mas que você tem que também fazer a tua parte. Diante de tudo isso, deixa eu dar alguns conselhos de maneira prática para você nessa noite. Lute contra a filosofia que tem sido colocada pelo mundo nos dias de hoje, aonde a família é algo ultrapassado. Queridos, esses tempos atrás eu estava vendo um outro relato e a pessoa perguntou assim: por que o teu casamento dá certo? E a pessoa disse assim: porque eu moro em Belo Horizonte e a minha esposa mora em São Paulo. E a gente se encontra a cada 15 dias apenas. Essa é a filosofia que está sendo pregada. Cada um mora num lugar, cada um vive de uma forma, cada um tem a sua vida independente. Lute contra essa filosofia do mundo. Uma segunda coisa: não entregue a sua família para Satanás. Ela é valiosa, ela é importante. Se esforce para criar hábitos saudáveis dentro da tua casa. Se esforce. Eu tenho um amigo que, sem brincadeira, ele tomava, já falecido, ele tomava 1,5 caixas, 2 caixas de cerveja sentado, se deixasse. Eu vi fazendo isso, muitas vezes. Ele ensinou para o filho dele a mesma coisa. O filho dele senta, mas toma tanto que você não tem ideia de entortar. A gente precisa mudar esses conceitos. A gente precisa mudar essas coisas. Invista na sua família com tempo, cuidado e cumplicidade. Gaste tempo em oração, leitura da palavra, em relacionamento com Deus, pedindo a Ele que Ele te dê uma família top, diferenciada. Famílias bem-sucedidas e felizes são famílias também que têm hábitos diferentes na caminhada. Que a gente possa ter esses hábitos na nossa vida. Vamos orar? Os presbíteros, por favor, venham para frente. Senhor, nosso Deus, nosso Pai,
Nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Queremos te pedir que o Senhor esteja à frente, nos conduzindo, nos guiando e fazendo das nossas famílias, famílias diferenciadas. Nós consagramos também a parte do pão e do suco que será usado nessa noite. Que não sejamos réu do corpo e nem do espírito, mas que sejamos edificados pela tua santa e maravilhosa presença. É que eu oro em nome de Jesus. Amém.